Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de treinamento e rede. Hoje estamos aqui com a Monique, psicóloga, tanatóloga, há 13 anos já atuando, são 13, Monique? 16 anos, 13 de lição. Isso, como professora. Como professora. Para falar sobre um tema que é muito importante. Mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio e vamos trabalhar o tema de valorização à vida e identificação de sinais. Muito bem-vinda, Monique. Obrigada. Quer se apresentar um pouquinho antes? Obrigada. Bom, gente, meu nome é Monique, um prazer estar aqui. Sou profissional da saúde mental há cerca de 16 anos. Como psicóloga clínica, psicoterapeuta dentro da abordagem fenomenológico-existencial. Trabalho também na clínica nesse período e sou docente universitária. A minha formação dentro da tanatologia, então, que é essa vivência de atendimento aos enlutados e o estudo sobre a vida diante do sofrimento, das mortes simbólicas, dos lutos reais, das perdas. Então, nesse mês de setembro, trabalhamos muito com estas questões. E como é importante falar de vida, né, Monique? Muito importante, porque a gente pensa que falar sobre luto, falar de morte, mas o luto, a morte, as perdas é a face da vida, né? Não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra. Para nós termos sentido na vida, a gente precisa viver bem. E esse sentido a gente encontra todos os dias, conhecendo as nossas emoções, fazendo aquilo que amamos, nos encontrando e assumindo as nossas emoções. Isso é muito importante. Essa campanha do Setembro Amarelo, que acontece no Brasil desde 2014, né? Sim. Eu acho que é muito mais importante do que falar de suicídio, de prevenção, é falar de vida, de valorização à vida. Não é verdade? Sim, porque nós temos índices muito altos, né? Não só em 2022, mas desde um tempo. Mas nós precisamos pensar o que leva, né? O que acontece, o que nós temos antes desse ato de desespero, de extremo sofrimento humano. E se nós pensarmos na importância da vida e o quanto que é bom viver, e o quanto que é necessário encontrarmos esse sentido todos os dias. E é uma temática tão importante, e aí todo o nosso cuidado, mais uma vez parabéns à organização e a importância desse momento aqui, para a gente não falar de uma forma leviana, né? Entendendo que é um extremo sofrimento, é uma questão, a pessoa que ela tem o falecimento por suicídio, é um ato de desespero, é o último ato de desespero humano, e ninguém quer morrer. Nós, seres humanos, não somos seres feitos para a morte, nós somos seres feitos para a vida. Então, quando a gente está, é um ato extremo de sofrimento, de dor, em que a pessoa ela não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento, com aquela dor. Isso acontece muitas vezes por um desconhecimento de como lidar com os próprios sentimentos, com o que a pessoa está sentindo, pelo que ela está passando, né? Talvez, se esses indivíduos entendessem um pouco de quão importante é, né, a sua relação com o mundo, a sua existência, né, eles passassem a tomar outras medidas. Sabe que eu estou vendo um estudo de Harvard, acho que é o estudo mais reconhecido de Harvard sobre saúde mental, né? Eles fizeram desde a década de 30, foram quase 80 anos de pesquisa. Eles queriam saber o que melhorava a vida das pessoas, o que tornava a vida das pessoas melhor, né? Então, durante 80 anos, eles acompanharam cerca de 700 pessoas. Eles pesquisaram a respeito das relações, né? A respeito do que tornava uma pessoa mais feliz. E eles descobriram que as pessoas que elas, ao longo da vida,
tinha uma vida mais próspera, melhor, emocionalmente falando, eram as pessoas que tinham boas relações. E como as relações são importantes, né, Monique? Muito, muito. Olha que importante isso que você traz, né, Maicon? A importância das nossas relações com os outros e conosco mesmo. Porque quando nós pensamos nessa questão da prosperidade, nossa, mas isso tem a ver com bens materiais, isso tem a ver com status, dinheiro, fama. Não. Né? Prosperidade, sucesso tem a ver com saber o que eu estou fazendo aqui no mundo. Para que serve a minha vida? Qual que é o meu sentido da minha vida? E aí eu vou ter sentido comigo mesma, eu vou acordar numa segunda-feira de manhã feliz. Eu não vou esperar o 5º dia útil para ser feliz somente. Todos os dias são importantes. Claro que a gente não vive num conto de fadas, isso é mentira, né? Temos tristezas, raiva, tudo junto, tá, gente? Mas é justamente essa questão, assim, de encontrar o sentido nas pequenas coisas. A felicidade. A felicidade não é o todo, é o caminho, é o processo. É o processo. Para os gregos, a felicidade é um instante de vida que vale por si só. E aí é um dos pilares da nossa existência, né? A gente buscar meios para que essa felicidade torne-se duradoura ao longo do processo é um caminho que está nas relações, né? Está no nosso bem-estar com nós mesmos e com os outros. Perfeito. Né? Perfeito. E você trazendo isso, Marco, eu fiquei me lembrando uma coisa aqui. Quando a gente pensa nas mídias sociais, você de repente rola lá o seu feed no Instagram, no Facebook, das suas mídias sociais. E aí você vê foto das pessoas bonitas, aquele filtro que parece que a gente tá assim, né? Acabou de sair, fazer uma plástica, não tem nem uma ruguinha, não tem nada. Tá tudo perfeito, tudo bonito, as famílias felizes, as crianças bem limpinhas, tá tudo maravilhoso. Só que não, a vida não é assim. Né? A vida real não é assim, essa é uma parte, é um pedacinho. Então, isso que você está trazendo sobre felicidade, alegria, o sentido, é nós conseguirmos entender que isso faz parte, que isso é muito legal, mas é um pedacinho. Porque nós temos tristezas, angústias, raiva, e tá tudo junto e misturado e ó, tá tudo bem, faz parte desse processo. Agora de manhã ainda eu estava vendo um vídeo da Karina Fukumitsu, uma importantíssima suicidologista que nós temos aqui no Brasil, e ela falando exatamente sobre o quanto nós precisamos olhar para as nossas dores. Não fugir das nossas dores, olhar para isso com carinho, aceitar. Você fala, Monique, o que você está me dizendo? Como assim? Como assim sofrer? Como assim aceitar as dores? Gente, quando nós pensamos nessa questão da importância de aceitar que o dia não foi tão bom assim, mas tudo bem, amanhã vai ter outro e pode ser que seja melhor. Hoje briguei com a pessoa que eu gostava, mas dá tempo de eu me reconciliar. Hoje não estou me sentindo tão bonita, tão bonito assim, mas tudo bem, é só um dia ruim. E eu posso, e eu aceito, isso tudo vai fazendo com que eu valorize as pequenas, que são grandes coisas. E isso é o autoconhecimento, né, Maicon? A tristeza é extremamente necessária para o conhecimento da felicidade. Né? Até porque o nosso cérebro, ele entende as coisas por limiares. A gente entende o que é baixo porque a gente conhece o que é alto. Sim. A gente entende o que é felicidade porque a gente conhece a tristeza. Sim. Se a gente desconhecesse a tristeza, não teríamos noção do que é felicidade. Sim. Né? E agora vamos pensar sobre isso. Então, entendendo que dentro de uma normalidade, a gente vai sentir, ok, tristeza, raiva, alegria, tudo isso vem no pacote de ser humano, tá? Nós somos seres humanos, a gente vai sentir tudo isso. Agora vamos pensar um negocinho aqui. E quando começa a preocupar demais? E quando eu não estou mais conseguindo trabalhar, eu não quero mais sair de casa. Não é um dia, é uma semana toda. São meses que eu estou ali, que eu procrastino, que eu sinto que eu não estou legal.
É aí que entra a importância da rede de apoio e dos profissionais da saúde mental. E a importância de eu me perceber que eu não estou bem e pedir ajuda. Como as pessoas, como a nossa cultura de maneira geral ainda tem um pouco de receio, de medo, de vergonha, como se fosse sinal de fraqueza pedir ajuda. Percebe isso também? Sim, sim. Muitas vezes, quando o indivíduo vai procurar ajuda, ele já está no estágio avançado ali de depressão, né? E parte disso, eu acho que se dá por conta dessa cultura. Né? De aparentar estar sempre bem, que uma pessoa forte é uma pessoa que não chora, é uma pessoa que não fica triste. Gente, não é por aí. Uma pessoa forte é uma pessoa que assume os seus sentimentos e procura ajuda. Então, se você está sentindo algo que tá diferente, o teu apetite mudou, o teu estado de humor mudou, a tua rotina tá esquisito ali, tem alguma coisa que tá diferente, busque ajuda. Busque um profissional, busque alguém que pode te ajudar. E quando nós falamos de casos mais sérios sobre falta de sentido na vida e até pensamentos autodestrutivos, nós temos em todo o território nacional, você pode ligar no 188, Centro de Valorização à Vida, que 24 horas todo o território nacional e gratuitamente. Então, é uma ferramenta muito útil, né, nesses casos. Muito útil. Então, Monique, a tristeza, ela é natural, mas a tristeza exacerbada, a tristeza demais, ela pode ser sinal de um adoecimento. Isso, nós precisamos, é bem legal a gente, vamos entender o que é isso, né? Então, sim, nós ficamos tristes. Vamos pensar, você se dedicou muito para uma prova, tá? Você se dedicou, você estudou e aí foi muito mal. Você vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado. Quem aí está no processo de fazer o exame para a carteira de habilitação e de repente você e fez todas as aulas, etc. E o que aconteceu? Reprovou no teste. Então isso causa uma frustração, mas é algo sazonal, é algo específico daquela situação. Vamos ficar tristes. Agora, se essa situação, após um término de um relacionamento, algo difícil que você esteja passando, a cronicidade é algo importante da gente olhar. O quão crônico isso tá e a durabilidade, o quanto que isso está durando. Porque aí, se isso está impedindo a vivência da rotina, se isso tá tendo dificuldade e tá causando muito sofrimento psíquico, precisamos pedir ajuda. Como é importante, né, buscar ajuda. Sim, com certeza. E uma dúvida muito frequente é, ok, eu estou em sofrimento e vou buscar ajuda. Mas para quem ou como pedir essa ajuda? Então, muitas vezes, quando estamos dentro do sofrimento, nós não sabemos direito como pedir essa ajuda. Um grande mito é que a pessoa que morre por suicídio não pede ajuda. Não, todas as pessoas pedem ajuda, mas nem sempre as pessoas conseguem pedir de uma forma que a gente consiga entender. E eu acho que é uma coisa legal da gente comentar aqui, Maicon, sobre... Então, se a pessoa chegou e pediu ajuda, falou, olha, eu não tenho mais sentido na minha vida, tá muito difícil, eu estou em sofrimento. O que nós poderíamos fazer? Essa é uma pergunta recorrente. Nós precisamos pensar que eu não sou profissional da saúde mental. O que fazer? Se eu sou amigo, eu vou acolher. Eu vou ouvir e eu não vou julgar. Acolher. E aí, então, falar, olha, meu amigo, eu não sei o que fazer. Vamos buscar ajuda juntos? Porque uma dúvida é essa, fala, nossa, é um assunto tão delicado, tão sério, é a vida de alguém. E como que eu vou ouvir? Nós podemos ouvir, né? Nós não vamos julgar, não vamos falar, mas nós vamos ouvir, acolher e ir juntos pedir ajuda. Eu conheço um psicólogo, eu conheço uma psicóloga, você quer que eu marque para você? Você quer que eu vou junto com você na psicoterapia? O que você precisar, eu estou aqui do seu lado. Isso é algo importante, porque é algo muito sério e realmente nós não podemos ser levianos de
julgar ou dar conselhos ou falar coisas que nós não sabemos e não precisamos saber se não somos profissionais da saúde mental. Uma dúvida que sempre ocorre é como eu sei que a pessoa está passando por isso, né? Quais são os sinais? Quais são os sinais? Eu sempre sugiro que, primeiro, que a gente não sabe. Ninguém sabe o que o outro está passando, né? Mas alguns comportamentos estão relacionados com isso, né, Mônica? Com certeza. Porque nós não temos um único padrão. Então, assim, nossa, aquela pessoa parecia estar tão bem, ela vinha ao trabalho, ela sorria, ela saía com os amigos, como que eu não percebi? Porque realmente, muitas vezes, a pessoa ela não consegue verbalizar ou demonstrar de uma forma que a gente consiga entender num olhar... Isso, exatamente. Dentro da psicologia, nós chamamos isso de obnubilação da consciência. Então, assim, quando a pessoa ela não está tendo muito parâmetro com a realidade e entendendo a realidade externa como a realidade interna. E o desespero vai fazer com que a pessoa se feche e não fale. Então, ela está sorrindo por fora, mas por dentro ela não está bem. Ela está em desespero, em sofrimento. É claro que não é comum e não é saudável alguém brincar de dizer: mas se eu for embora, vocês não vão sentir a minha falta. Mas eu acho que eu nem sou tão importante aqui mesmo. Se amanhã eu vendesse tudo, fosse embora, acho que ninguém nem ia saber o que eu fiz. Eu não valho nada, eu não sou importante. A pessoa começa a se desfazer dos objetos pessoais que lhe são importantes. Veja, não é uma única coisa, é algo muito mais complexo, né, dentro desse quadro, e são vários comportamentos. Mas quando você conhece aquela pessoa, fala: não sei, tá meio esquisito isso aqui, tá soando diferente, não tá legal. Ou a pessoa fica imaginando o seu próprio velório, a pessoa ela tem conversas em que ela se sente menos, uma sensação extrema de menos-valia. Nesse caso fala: como que você tá? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar? Você já procurou ajuda profissional? Então, nem sempre nós temos essa abertura para fazer, para falar. Mas fica próximo da pessoa, fala: tô aqui, chama essa pessoa para perto. Uma outra questão que nós podemos falar aqui, dentro dessas questões de sofrimento e desespero humano, nós trabalhamos com a prevenção do suicídio e a pós-venção do suicídio, por isso que é algo muito delicado, quando nós estamos falando sobre isso, nós temos que ter um total acolhimento para os sobreviventes, para os amigos e familiares das pessoas que perderam o seu ente querido por falecimento de suicídio. Porque os familiares, os amigos podem ter feito, essas pessoas podem ter estado em acompanhamento, podem estar em um processo de psicoterapia e etc. A Organização Mundial da Saúde nos alerta: 90% dos casos nós vamos conseguir prevenir. 90%, uma grande parte, a gente vai conseguir ajudar, Essa pessoa vai conseguir pedir ajuda e a gente vai conseguir. Os outros 10% não, Que são os casos mais sérios. Então, eu acho que é um recado importante, a todos os familiares, amigos, sobreviventes enlutados por suicídio, que não se culpem, no sentido assim: eu fiz tudo o que eu podia ter feito, mas a gente precisa sempre entender que é algo interno da pessoa, e que é algo muito peculiar e que esses familiares, esses amigos também precisam de ajuda. Quando acontece um suicídio numa rede próxima a nós, é como se fosse uma pedra no lago. Sabe quando faz aqueles círculos? A gente joga uma pedra e a água ela mexe.
É mais ou menos assim quando nós perdemos alguém que a gente ama ou que a gente conhece e que a pessoa venha a falecer por suicídio. Nós vamos ficar afetados. E dentro da tipologia do luto, o enlutamento por suicídio é um dos lutos mais complicados, porque é uma série de sensações, de complexidade. Então, os sobreviventes, as pessoas, se você perdeu alguém que você amava e que essa pessoa faleceu por suicídio, procure ajuda, procure conversar, né? E se você não tem ninguém, não perdeu ninguém, acolha, não julgue, né? Porque existe um julgamento, um estereótipo, que isso afasta as pessoas de falar sobre o assunto. E a gente precisa falar. Falar é um dos remédios muito importantes. E ouvir, né? Ouvir muito. Eu percebo que existe esse movimento de tentar compreender as questões envolvendo o suicídio, mas a melhor e a maior ferramenta que a gente tem hoje é o acolhimento. Com certeza. Né? Com certeza. É ouvir as lamentações sem julgamento. Às vezes o que a pessoa precisa no momento vai ser ouvido. Isso. Porque causa impotência, né? Diante da falta de sentido, diante do desespero humano, nem sempre eu consigo, porque me causa tanta impotência que eu vou querer resolver o problema para a pessoa. E, gente, nós não conseguimos, porque se eu tenho um problema, eu vou resolver, mas eu posso resolver isso de mão dada com alguém. Essa é a questão, né? Então, nós não vamos resolver o problema pelo outro, nós vamos apoiar essa pessoa.